Pintou o consultório Copacabana. Eu acabei comprando um consultório como oportunidade. Mas eu sinto que ali, a gente costuma dizer, tem muito dinheiro na mesa, né? Eu acabei nunca explorando como deveria aquele consultório. Como meu foco foi sempre dar aula, né? Sempre foquei nessa questão de aula e tudo mais. Eu sempre fui um consultório onde eu atendia muitos pacientes que os alunos enviavam. E muitos de colegas, né? Que até hoje, assim, eu vou no consultório de um, de outro, né? A cada 15 dias fazer ortodontia. E acabei nunca trabalhando para mim. Porque eu ponho tanta energia no do outro e não tanto no meu. Pode superar com o doutor Ronaldo. Ronaldo, se apresenta e começa. A gente vai fazer em 3 módulos, tá? O primeiro é a sua história até aqui, o que está acontecendo hoje e para onde você vai. Mas vamos por etapas, senão você vai acabar modulando a história inteira. Então Me vamos conta a começar. história até aqui. Tenho 26 anos de formado. Algo interessante, vocês gostavam de ser monitor também na faculdade, não é isso? Eu sempre tive essa busca pelo ensino. E eu sempre pensei, por que busca pelo ensino? Eu sempre queria conhecer um pouco mais. Era aquela questão do porquê. Porquê das coisas. Então, toda oportunidade que eu tive, eu busquei ser um monitor. Né? É aquela questão do desafio também para mim. Por exemplo, quando começou a ortodontia, eu tive uma dificuldade enorme para dobrar fio. Você é canhoto, eu sou canhoto, você é canhoto. O mundo não foi feito para gente. O mundo foi feito para os destros. Então, é, utilizar, por exemplo, para abrir lata de. Qualquer lata, né? Aquele abridor de lata. A destro. A gente tem que se virar constantemente, né? Muitas vezes na faculdade não vai ter uma cadeira odontológica para destro. Né? Então eu tive que sempre me adaptar. Na ortodontia foi a mesma coisa. Então, quando eu comecei a fazer a ortodontia, não saiu bem as dobras e eu comecei a insistir até ficar correto. Foi da mesma maneira que aconteceu com a parte dentística, aquela cerinha, né? E eu botei propósito. Eu falei, olha, para cada um trabalho que o professor passasse, eu ia fazer 4. Então, no final, eu comecei a fazer escultura tanto com a esquerda quanto com a direita. Hoje eu consigo utilizar a mão para fazer dobras com a esquerda e com a direita. Então, com isso, eu acabei fazendo, ah, terminei a faculdade, né? Sempre quis fazer a especialização. E aí, no final, eu acabei vindo para São Paulo. Não queria vir de jeito nenhum para São Paulo. O meu foco era ficar no Rio, até porque eu tinha ficado fora na graduação. Eu fiz Friburgo. E acabou que eu vim de São Paulo, vim fazer a prova pro mestrado. E eu fiz assim, cara, vou fazer a prova, fiz a prova, era o Veline, na época, né? Eu falei, quer saber? Eu vou nem esperar resultado, cara. Vou pegar aqui, pô, pegar, né? Eu vim de metrô, tanto que hoje eu fiz questão de pegar o metrô novamente. Eu comecei o mestrado aqui em 2002. E eu, hoje, quando eu vim, eu falei, vou pegar o Uber, vou fazer o mesmo caminho que eu fiz em 2002. E acabou que quando eu cheguei no Rio, o pessoal de São Paulo me ligou, falou, você passou. Aí eu desliguei o telefone, cara. E aí liguei novamente, não, você passou, tal, e eu acabei vindo para São Paulo. E durante esse período eu acabei tendo contato, que é o network. Eu fui contratado para ser professor no interior de São Paulo, aonde eu fiquei 7 anos, né? Com isso, eu fui fazer doutorado em Campinas. Então, o que aconteceu com a minha vida? Eu tinha consultório, trabalhava em clínica, como vocês trabalhavam. Eu tive clínica na Baixada também, região sul-fluminense. E a oportunidade de ser professor sempre foi aquela coisa de faculdade, aquele sonho, né? De trabalhar com isso. Então eu acabei priorizando. A verdade, a minha vida que eu vejo hoje, eu priorizei a questão de ser professor. Quando vier os filhos, a gente começa a mudar as metas da vida. Então vocês que não têm filhos ainda, isso muda pra caramba. Então minhas metas, quando começaram a chegar, e os dois chegaram no meio do doutorado, então assim, foi um desafio bastante grande. Nesse meio tempo eu parei de vir para São Paulo, quando o segundo filho nasceu, né? E eu comecei a dar aula no Rio. Então hoje, basicamente, eu dou aula na Unigran Rio Barra, né? Dou aula também na SMAI, Niterói, e na INCO, Copacabana e Centro. Então minha vida ficou praticamente vinculada a dar aula. Pintou o consultório Copacabana, eu acabei comprando um consultório como oportunidade. Mas eu sinto que ali, a gente costuma dizer, tem muito dinheiro na mesa, né? Eu acabei nunca explorando como deveria aquele consultório. Como meu foco foi sempre dar aula, né? Sempre foquei nessa questão de aula e tudo mais. Eu sempre fui um consultório onde eu atendia muitos pacientes que os alunos enviavam. E muitos de colegas, né? E até hoje, assim, eu vou no consultório de um, de outro, né? A cada 15 dias fazer ortodontia. E acabei nunca trabalhando para mim. E aí é a questão que você está falando ali, né? Por que será disso? Por que eu ponho tanta energia no do outro e não tanto no meu? É questão do líder, né?
Então acaba que na vida da gente, eu já passei em vários consultórios, eu vejo que às vezes você pega um colega seu, você vê nele ali uma representação, ou você entende ele como líder, né? E você acaba se dando muito, seja para um consultório, como é o seu caso hoje em dia na clínica, né? Ou seja até para uma especialização, para um curso. Mas se a gente bobear, acaba não tendo que focar no nosso. E essa é a minha questão. Hoje em dia, então, o que que eu busco? Eu quero continuar dando aula, mas eu quero focar no que é meu também. Até porque quando chega aos 50 anos, a gente começa a ver toda a nossa vida, a gente vai começar a reavaliar o que vale, o que que não vale. Nós temos filhos para criar. Você, quando você fala do país, né, você poder acreditar nesse país aqui é complicado. Então, assim, você tem que fazer um pé de meia no final de vida, né? Eu, graças a Deus, conquistei meu consultório, meu apartamento é próprio, mas a partir do momento que eu estou na fase que eu quero, o que que é? Eu quero juntar algum futuro, né? Não penso em parar tão cedo, mas também não quero ser o velho, né, com 70, tentando defender o café da manhã, o almoço ou o jantar. Porque se a gente for depender disso, nosso país está ferrado. Então, a minha questão até hoje que eu tenho é essa. O meu desafio hoje é esse. Qual é a minha dificuldade? Eu não tenho dificuldade, por exemplo, pela questão de diagnóstico, né? Eu acabei sendo especialista em ortodontia, harmonização, em periodontia, sendo que o meu foco principal, o que que é? Ortodontia. Isso não é dificuldade para mim. Agora, a questão, por exemplo, precificação. Como eu vivo muito tempo em dar aula, e quem não fica nesse dia a dia de clínica, de consultório, é difícil de precificação, né? A questão de gerenciamento, de espaço, de tempo, do seu tempo, né? É difícil também para mim. O que você tem, e você também tem isso facilita muito para vocês. Então, no momento que você, falta para você agora que atualizar um pouco mais, pegar a técnica, mas toda a dinâmica de uma clínica que você tem. Então, é isso que eu busco hoje em dia aqui no curso, conseguir suprir isso, né? E uma coisa que eu vejo também que estava conversando mais cedo é a questão de entender um pouco mais do marketing, né, e da venda. Eu gostaria de ficar mais nessa área de marketing e venda, por quê? Aí eu faço analogia com a ortodontia. Aquela dificuldade que tinha do Profi, eu não fui focado para resolver. A escultura, eu não fiz para cada um que passava a fazer quatro. A minha questão que eu vejo hoje é voltar a isso no passado e tentar implementar na minha vida isso. Sei que não vai ser fácil, né? Como para muitos aqui também não vão ser fáceis essas mudanças. Esses riscos que você assumiu também, que vocês dois assumiram, forte, né? E se não ter no mês seguinte? E se vier um problema na mão? Se vier um acidente? Mas eu acho que cada dia que a gente acorda, né? Atravessar a rua é um risco que a gente está sempre passando por ele. Então, hoje eu me vejo nesse sentido, o meu passado. O meu presente é esse. Eu quero manter as especializações. Eu não quero mais. Vou manter minha energia ali, mas não quero aquela dedicação exclusiva que eu fui coordenador, porque eu quero agora focar no meu também. Esse é o ponto. Aí eu vejo que na clínica, né? E uma coisa que eu penso, além de clinicar, também ter pós-ortodontia, pós-especialização, aquele momento de trazer aluno multado, por exemplo, como você está fazendo aqui, ó, né? Onde você possa, ele venha trazer a dúvida dele, aquele caso complicado, ele possa vir ao meu consultório, possa trazer o paciente em duas cadeiras e a gente possa ir funcionando para mim. Então, decisões que você agora sai daqui e fala, essa decisão eu vou implementar. Que decisão? A minha decisão é, de fato, o que eu tenho, a dificuldade na questão da gestão, eu romper isso. Eu acho, você falou ali, né? Você tem todo esse material, esse conteúdo que você disponibiliza, que é importante. Mas tem que buscar além. Eu acho que eu tenho que focar, ah, não ficar só preso à questão do tecnicismo, né? Da ortodontia, da harmonização, né? Da implantodontia, mas a questão, primariamente, também de ver essa parte de marketing. E ousar. Eu acho que me falta isso. Principalmente por não ter vivência clínica, me falta ousadia de tentar fazer um marketing legal, né? Eu mexo bem a parte audiovisual, dou aula de fotografia para dentista, né? Para ortodontia, para ROF, eu dou aula nessa área. Mas não para a questão de marketing, então me falta justamente usar nessa área, né? E também de aprender, me organizar mais no consultório. Vejo essa necessidade da minha perspectiva. Decisão é que você vai fazer e vai Sim. aprender. Acho que esse é o ponto. Porque, por exemplo, eu tenho a dificuldade não é a decisão. A decisão é eu vou fazer e vou aprender lá dentro. Porque se você esperar aprender para fazer, você vai aprender e não vai fazer. Entende? Tipo assim, eu conheço pessoas, por exemplo, eu tenho grandes empresários, tem mais ou menos essa faixa, e eles não sabem tudo do marketing, entendeu? Tipo, eles fazem.
Mas fazem, né? Fazem, e tem o resultado de quem faz. Saca? Tipo assim, ele aprendeu a gerir, ele aprendeu a ganhar dinheiro com aquilo. Acho que o principal é aprender como eu faço para ganhar dinheiro com isso. Aí você tem dois caminhos, ou você aprende a fazer de ponta a ponta o processo, ou você aprende a gerir como empresário do processo. Esse é o principal. Acho que o mais importante é isso. Você tem que aprender a jogar aquele jogo, sabe, na bolsa. E aí, você vai investir na bolsa? Vou. Então, tá, você sabe tudo? Não. Então, você tem que aprender, né? Então, inclusive, se eu não sei tudo, eu vou ser mais conservador e depois vou sendo, né? Vou brincando. E não quer dizer que quando você for agressivo também, que não toma uma porrada, mas você vai jogando um jogo até amadurecer. E o mais importante é que você aprende fazendo. Tá? Uma coisa do marketing que eu falo muito, né? Alguém que vai começar uma trajetória com marketing. Primeiro, controle de expectativa. Quanto vale uma panfletagem de segunda a segunda em Copacabana? Quanto que você vai pagar? Só por diária para menina. Mas hoje em dia, antigamente era 30, hoje em dia no mínimo 50. 50. Né? Com a inflação, Sim, né? sim. Esse 30 era naquela época. Naquela época, né? Então, uns R$ 50 e ainda ela vai pleitear ainda alguma coisa. Naquela época, a informalidade casava mais do que hoje, porque se ela ficar contigo muito tempo, daqui a pouco ela vai te empurrar um trabalhista ainda. Exatamente. Então, moral da história, 50. Para começar a brincadeira sem, tá, negociando bem. Quantos que ela vai entregar por dia? Será que uns 100, 200, né? Se é que entrega, né? Se é que não vai jogar fora. Você vai ter que ficar gerenciando ela. Né? Qual é a qualidade da pessoa que ela vai entregar? Só para 40 a mais? Será que ela vai ter a sensibilidade de achar o cara que você quer fazer uma reabilitação? Ou ela vai entregar só para mulheres que têm a perfil de estética, caso seja esse o caso? 50 mais o prospecto e mais o seu trabalho de gestão em cima. Isso era a nossa realidade antes de ter as redes sociais. Por que a rede social matou as gráficas? Porque ela é melhor. E aí agora vem, com os mesmos R$ 50, a gente tinha qual previsão de vender em cima do que ela estava fazendo? Nenhuma. Então, a nossa expectativa é, se eu não faço, eu morro, porque ninguém vai ver, né? Então eu tenho que fazer para, né, tá vivo. Hoje, com os mesmos R$ 50, qual é a certeza que você tem de venda? Só que você está sendo visto. Então, você está trabalhando a sua imagem, está trabalhando a mensagem que você quer levar, está trabalhando o seu Instagram, tem pessoas chegando como seguidor, tem pessoas batendo palminha, tem pessoas pedindo informação e vai, é uma construção. Marketing é uma construção, assim como o teu negócio é uma construção. Então, o marketing, ele é o alimento do negócio, porque ele vai trazendo pessoas com problema que o seu negócio resolve. O meu negócio é para resolver um problema e ganhar dinheiro, porque senão era filantrópico. Então, ele resolve um problema e ganha dinheiro. Como é que as pessoas vão descobrir que eu resolvo aquele problema se eu não trabalho o meu marketing? Então, eu preciso trabalhar o meu marketing, atrair pessoas que estão dispostas a resolver. Nisso que eu atraio essas pessoas que estão dispostas a resolver, eu preciso, primeira coisa, é visibilidade. Então, aumenta a visibilidade. E aí vai aumentando também a qualidade da informação que é levada. E aí vai alcançando mais pessoas e gradativamente você vai tendo um retorno. Então, qual é a expectativa que você tem que ter nesse primeiro processo? Nenhum, só que você vai investir. Gasto é se você nunca tiver resultado. Investimento inicial é que você não tem uma previsibilidade de ganhar dinheiro nos próximos 30 dias com esses 1.500 que você vai colocar. Aí você pode ter um gestor de tráfego júnior e sênior. Ou você pode ser o gestor júnior do seu negócio. Aí você aprende ali como é que faz. Vai. Aí você pode aprender a ser o gestor, ou você contrata um gestor e aprende só a jogar, investir, entender ali as métricas e tudo mais. De qualquer forma, é bom estudar marketing de tráfego. Ou você vai estudar numa categoria de ser o empresário que faz tráfego com o gestor, ou você vira o gestor. São dois caminhos e não existe melhor ou pior. Mas não estudar tráfego pago não existe. Entende onde eu quero chegar? Porque senão eu vou fazer um jogo que eu tô na mão do cara. E se der certo, o pior é quando não dá certo. O pior é quando dá certo. Aí tu pensa assim, pô, aí se não dá certo. Não, e se der certo? Tá na mão dele. Aí ele começa a te testar. Tá ganhando dinheiro, hein? Cara, vendeu quanto? 100 mil? Pô, entendi. Tu entendeu o que eu fiz? Não, não entendi nada, cara. Pô, continua fazendo aí, brigadão, não sei o que. Tá na minha mão. Você não entendeu nada? Tipo assim, não entendeu o que eu fiz, não? Ah, entendi, então tá bom. Ó, agora aqui a gente tem um FIA, tá? Isso era só para iniciar. Então agora você vai me dar um percentual. E aí? Vai dizer não?
Então, quando dá certo é que é o problema, porque você está na mão. Então, estudar o tráfego é fundamental, estudar a venda é fundamental, para que você não fique na mão de alguém. Você tem que entender o jogo, entender as métricas. É igual ir no mecânico e ele falar alguma coisa e tu não tem que merda, não sei o que que é isso. Então é bom entender pelo menos a função. Nós somos homens, pelo menos alguma merda, uma caixa de marcha, uma bomba de combustível, alguma coisa. A gente tem que saber, senão a gente fica lá panguando. Então é isso que eu quero. Que você não precisa, ou você vira um gestor, tanto faz, e dá, tem gente que consegue virar um gestor, porque não é uma ferramenta assim tão complexa, é chata. Eu chamo ela de chata e não complexa. É chata. Agora, quem tem vocação, ótimo. Quem faz planilha é uma ferramenta boa. Entendeu? O cara que mexe com planilha, ele vai se familiarizar. Sabe? Tipo assim, o digital e o físico só muda que tá digital. É a mesma merda de sempre, entendeu? Tipo assim, a gente saiu de uma folha, foi para Excel. Tu não foi para Excel junto? Tá bom, se você foi para Excel da folha para Excel, tu também vai do Excel para pro gestão de tráfego. Onde é que bota, onde ajusta isso, é o público. Tem todos os botõezinhos, é um monte de botãozinho e você ajusta aquela merda. É só executar. Uma coisa importante, já fiz gestão de Google há um tempão, na época que eu fazia. Hoje em dia, se eu meter a mão, eu não sei fazer. Tem, porque é muito tempo sem fazer. Atualiza, né? Atualiza, e não só atualiza, mas sabe, se eu pegar ali, eu vou lembrar. Mas muito tempo que eu não pego. Entende? E era uma coisa que eu fazia, mas que eu também já não gostava na época. Mas como eu não tinha um capital naquele momento para pagar alguém, amigo, adulto reclama, né? A criança reclama, adulto resolve. Tem alguém para fazer? Não, é isso que eu tenho que fazer feito? É isso que eu vou fazer. Pedia suporte do próprio Google, meu curso era o próprio Google. Ligava, eles queriam que você investisse, então eles te dão curso, eles te dão acesso a curso, eles dão tudo. Lá na plataforma tem curso, tem um mentor, tem uns cacete a quadra, te liga, faz call. Mano, é maneiro. Liga gente da Argentina, do Chile, liga gringo, tu fala com um monte de gente, o cara vai te dar o caminho. Aquele curso que eu montei na América Latina, né? Eu acabei comprando um pacote do Google, né? Então tem o Meet, eu tenho vários ali que são, né? O Classroom e tudo mais. E aí veio um cara um americano que me ligou também. E aí eu tive que fazer toda a adequação ali, tudo mais, fui falando e fui organizando. Assim, funcionou bem. Né? No início, né, um pouquinho, foi embora. Funciona bem. É isso. Entendeu? Tipo assim, as adversidades, elas não travam a gente, a não ser que a gente deixe. Então, assim, eu já fiz muitas atividades como empresário que eu não gosto. A planilha de precificação que a gente tem, eu não mentoro sobre ela, não sei mexer nela. Quem montou ela? Eu esqueci o nome dele. Você que montou? Não, não foi o. Eu montei. Entende? Entendi. Na verdade, eu montei a estrutura de como eu queria e eu chamei um TI e o Marcelo. Marcelo. O Marcelo, ele mostra ela, mas tem um TI atrás. Se der pau na planilha, tem um TI que mexe na planilha. Ele não monta aquela fórmula ali, é o cara de tecnologia lá que tem. Eu cheguei para ele e falei assim, eu tenho vários cursos de financeiro de clínica e eu falei assim, eu posso juntar esse com ele, eu posso montar um Frankenstein aqui e você dá cabo? Aí ele falou assim, acho que eu vou tentar aqui e tal, não sei o que. Ele conseguiu juntar. Eu queria juntar a precificação com a RFV, que era né, o histórico da venda com a margem. E colocar cor nas vendas que aconteciam. Se mexiam um ponteiro aquelas vendas ou não mexiam. O cara já sabia o que, que mexe ou não mexe. Então, a ideia saiu de eu fui estudando coisas que eu não tenho vocação, mas é bom você aprender, né? Coisas que você precisa usar. E aí juntei e falei, eu quero tudo isso junto. Vamos montar? Aí ele monta. A gente ficou uns meses, ali uns 3 meses. O Marcelo ia checando com ele e nasceu aquela planilha. Então, o que que é o grande X da questão? Como empresário, você não vai fazer só o que você gosta. Você vai ter que se envolver com coisas que você não gosta. Vai fazer o necessário, né? Vai fazer o que tem que ser feito. Então, para você criar um produto, você às vezes não vai criar o produto que é o seu xodó, mas ele é necessário para os seus alunos. Não é o dentista na faculdade, tudo você gostava? Criança, né? Tudo endo. Tipo assim, tem coisa que você, não gosta, mas não teve que fazer. Advogado, estuda só o que gosta. Né? Tipo, esse é o ponto. Então, como empresário, também tem várias matérias. E quanto maior a empresa, mais segmentado é o bom funcionário, porque a performance é o foco. O pequeno empresário faz tudo, e às vezes ele não faz tudo muito bem, mas ele não tem outra opção. Não tem certo e errado, é o que você pode no momento daquele.
Então, hoje, você tem que se mexer com marketing. Investe um dinheiro que seria um dinheiro que não te faz falta. Se é 30, bota 30, se é 50, bota 50. E a primeira expectativa é, eu posso pagar uma panfletagem nesse de 50? E o que ela ia me trazer? Só visibilidade. Agora eu tenho que ter uma visibilidade qualificada, ponto. E com possibilidade de venda. Acabou. Liberto. Não fica liberto disso? Se eu botar hoje 1.500 na minha empresa, qual é a minha expectativa? Ponto morto. Entendeu? Tipo, boto lá, expectativa zero. Tô no game ali, se vender, vendeu. Entendeu? Tipo assim, eu boto mais, aí eu começo a criar uma expectativa maior. É isso. Eu já tive um problema com uma BM que ela travou. E nem o Google conseguiu me ajudar. Ela travou, o público-alvo dela saiu para passear e não voltou mais. A gente ligava para suporte, não adiantava, tem que trocar a BM. Mas nessa brincadeira de suporte, agenda e faz, não sei o que, foi 7 no mês, 3 no outro, foi na metade do mês e foi aí, tipo, R$ 10.000 testando para ver que bicho ia dar. Entendeu? Então, assim, quando tá dando certo, é lindo, maravilhoso, é um conto de fadas. Mas quando dá merda, é merda com força. E você não para, porque você tem um budget, então você continua. Ajustou? Não. Ajustou? Não. Ajustou? Não. Ajustou? Não. Até que desbloqueia. Aí quando desbloqueia, você conseguir 10 para 1. Tá ruim? 5 para 1 é um ponto. Ó, vou te falar agora, até um cálculo que a gente vai fazer, tá? De embalde. Pensa uma coisa importante, tá? Se tem duas formas de dinheiro ali, dinheiro na mesa com marketing. Se você faz menos de 3 para 1, significa que tá ruim. E tem que ajustar. Não quer dizer que tem que parar, tem que ajustar até ficar bom. Ou aumenta a verba, ou mexe no criativo, ou joga mais criativos de rede, ou você vai criar mais. Por exemplo, você pode. O Pablo fala muito isso. O Marcelo estava no outro dia falando disso de criativo. Ele falou assim: eu faço vários criativos trocando a cor da camisa e o ambiente. Um monte. Copy. E aí eu jogo todos esses criativos e depois eu vou mudando as segmentações com variações de criativo. E jogo o quê? Uma ramificação de teste. Passa ali 3 dias, eu limpo os que dão ruim e mantenho os que ficaram bons. E pronto, aí agora eu vou só ajustando os que ficaram bons. Só que na linha do que ficou ruim, você rasga um dinheiro. Fica um dinheiro para trás ali. E o que dá bom não vai dar bom para sempre. Ele dá bom por um tempo, daqui a pouco você tem que trocar. Então esse é o jogo. E aí eu te falei agora a real da parada. É fácil? Não. Mas dá dinheiro. Menos de 3, ajusta. De 3 a 5, mantém. E de acima de 5 tem dinheiro na mesa. Porque se você está fazendo 6, era para você estar colocando mais investimento. Se você está fazendo 10, era para estar colocando mais investimento. Então vamos lá. De 1 para 1, ruim. 2 para 1, ruim. 3 para 1, já chegou num grau ok. Então, botei 1.000, vendi, consegui ROAS de 3. 3 vezes o que eu botei, 3.000 de venda. Então chegou num grau de ok, tipo assim, sabe? Tipo, não tá bom, mas também não tá num grau péssimo. De 3 a 5 já pô, tá ok, agora é só ajustar aqui e poder melhorar. 6, 7, 8, eu já devia estar botando dinheiro. Eu devia estar botando dinheiro. Isso. Então, duas formas de você estar perdendo dinheiro. Abaixo de 3, acima de 5. Acima de 5, dinheiro na mesa. Abaixo de 3, ajusta. E ajustar não é gostoso. Por que não é gostoso ajustar? Porque, de novo, vai dar trabalho pra caramba. É que fazer uma porrada de criativo e testar variações com essa porrada de criativo. Faz sentido isso que eu estou falando? Então você vai jogar um monte de criativo e vai jogar para público X, PTO, e vai ver qual que deu certo, com a variação de criativo e a variação de público. Algum pega. E é tão louco a parada que não é exato. Porque senão a gente fica tentando entender aquilo ali como se fosse uma ciência exata. Tu pega uma campanha e replica ela, uma vai, a outra fica. Se fosse exato, as duas teriam ido. Faz sentido isso? Sim. Então não tem, quanto mais teste, mais vai. E aí, se não tem exatidão, é um algoritmo. Nem o dono do Instagram consegue decifrar o algoritmo que ele montou. É uma tipo a inteligência ali que nem ele consegue falar para você. Se você fizer isso no meu negócio, vai dar certo. Ele não tem essa precisão. Ele que é o dono não consegue.
montar, porque o algoritmo, ele tem vários fatores. O fator principal é querer viciar o usuário, né? Esse é o objetivo Vender. principal. E aí, ele vai ter vários fatores para colocar ali. Entendeu? Tem alguns ganchos que você faz que dá bom, dá melhor. Mas o mais importante da parada é menos de 3, variação. 3 a 5, manutenção. Acima de 5, bota mais dinheiro. Ou seja, tu entendeu a financeira de empresário. O empresário tem que saber isso. No fim das contas, eu não preciso saber gestão de tráfego. O que eu tenho que saber? Hoje. Até 3 está dando merda. De 3 a 5, ok, estou no jogo. Acima de 5, pau na máquina e injetar mais dinheiro. Até para gastar dinheiro no marketing dá trabalho. Porque não é só botar o dinheiro. Se você vai botar, por exemplo, 150 mil, tu vai ter que testar quantas campanhas para consumir 150 mil? Tu vai ter que fazer quantos criativos para brincar disso? É muito. Então é muito trabalho. Eu não sei nem como, eu não sei fazer uma campanha de 150 mil. Porque eu fico imaginando, deve ser uns 1.000 criativos, a variação de público. O cara ele não vai botar tudo em um ovo só, ele vai botar a ramificação desse anúncio, ela deve, sabe, ela vira página. Tu roda, tu desce e tá descendo. São variações e mais variações. É uma parada monstra. Então dá trabalho. É um gestor sênior, um gestor que vai de fato ficar só para ler. Para o cara investir nisso, um gestor desse daí, no mínimo de 5 a 10 mil. Para brincar com esse saldo aí, um cara desse. Pegar um gestor júnior, falar 150 mil, ele trava. Ele não sabe nem, entendeu? Tipo, o cara, 10 vezes, o júnior não fez a vida inteira 150 mil de verba. O cara vai fazer um mês. Então é difícil fazer isso, até isso. Então é isso. Maturar. Decisão. Vou fazer. Boa. Essa é a decisão. Então separa aí 30 mil reais e faz. Entendeu? Qual é a expectativa que você tem que criar disso? Nenhuma. Porque na época do. Mas dá visibilidade, né? Sim, na época do panfleto a gente não tinha nenhuma, por que agora tem que ter? A gente que ficou exigente, porque teve Você muita não gente tinha, corria ganhando. risco, né? E a gente. E sabe o que acontece? Teve uma galera que. Isso era um ovo. Uma galinha de ovo de ouro. Só que passou, não é mais. Então, há 10 anos atrás, era uma galinha de ovo de ouro. Porque o lead era baratinho. Então, era chuva. Agora não é mais assim. Só que o que tem que jogar. Entendeu? Agora, tipo assim, então passou o tempo, passou. Então, e agora então vai jogar o quê, filho? Joga televisão. Vai na Globo, então. Entendeu? Na rua, é ruim. Na televisão não cabe no meu bolso. Eu vou jogar essa merda desse jogo e meter a mão no telefone para falar com a minha base e com quem eu conheço. Acabou. O que a gente tem na mão hoje? Falar com a tua base e falar com quem você não conhece. O que tem, né? É o que tem, é o que é. Entende? Era pior. Entendeu? Quando eu fui montar a minha empresa, era muito pior. Tinha páginas amarelas. Eu já fiz anúncio na páginas amarelas. Uma titica desse tamanho era não sei quantos mil. E você pagava por ano. Se você falisse, continuava lá naquele ano. Entendeu? Tipo assim, era caro pra caramba. Era uma merdinha desse tamaninho. E Era isso, tinha o Globo também, né? o Globo. É, O Globo era caro. que é bem caro. Caro. Eu já fiz no Globo. Utilitar no Recreio, que era uma revistinha. Que aí você botava lá meia página dentro ou um quarto. Também era caro. Meses de tiragem. E eu te pergunto, já fiz Globo, já fiz páginas amarelas e já fiz a Utilitar. Qual você acha que foi o meu ROAS de investimento? Nenhum. Nenhum. Entendeu? Já fiz todos esses. Retorno. Nenhum. Aí veio o Google. Aí eu dancei. No Google eu brincava. Eu botava 800 reais no Google. Nessa época era lindo. Era 50 centavos um lead no Google. Era 50, tipo assim, não tinha. Era ter ligação, tinha um 0800. Então, assim, era mais ligação do que gente para atender. Dava no saco. Falava, não, vou, tira essa merda do gancho. Não dá, você não tem noção, tira do gancho. Não dá, tô com dor de cabeça. Não parava, parecia call center. Tinha muito caroço, mas tinha gente boa porque não tinha o que fazer. Então eu ficava naquela merda pesquisando. Não tinha rede social, então eu ficava na rede de pesquisa enchendo o saco dos outros. Então, a moral da história. 800 mil reais eu conseguia vender 100 mil. 800 reais, faz isso aí hoje. Não, é impossível. Aí qual é o meu arrependimento? Ter feito mais. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês.
Se eu tô fazendo acima de 5 para 1, o que Aumentar você mais. tinha que fazer? Aumentar. Largar o aço. Só que novo, não tinha direcionamento. O que que é uma mentoria? Não é bom? É alguém que já fez essa bagaça e hoje se arrepende. Eu podia estar milionário. Entendeu? Eu podia estar milionário. Mas a visão que eu tinha era, tá bom. A pior merda que existe. Tá bom. Tá bom é uma merda. Porque tá bom não vou fazer mais nada. A oportunidade do milhão estava ali. O cara que tem fome, é ali que ele passa. Quer ver uma coisa? Tu fatura 100 mil. Tem gente que para e tem gente que segue. Qual é a diferença do que para para o que segue? A fome. Não é verdade? Se tu tem a mesma fome de quando você tinha 0 para 10, de 10 para 50, de 50 para 100, tu vem com a mesma projeção de fome, tu passa por 100. Sabe? Tu passa, tu vai embora. 200, 500, 1 milhão, 2 milhões. Pô, eu vou em imersão, fico. Uma vez eu cheguei um moleque aqui de Alphaville, moleque, não tem barba. Fatura 1 milhão. Falei, vou lá na tua empresa. Isso é mentira. Eu fui na empresa do moleque. O moleque fatura 1 milhão por mês. 1 milhão, moleque não tem barba e fatura 1 milhão por mês. Um miserável desse tem fome. É uma fome desgraçada. Entendeu? Uma fome miserável. O cara tem uma fome gigantesca. E aí tu fica até. Eu não tenho fome perto desse moleque. 1 milhão, funcionário pra caramba, e tu tem que ver o brilho no olhar dele falando pra onde ele vai. Saca? Tipo assim, caraca, não, que o pai, isso aqui é o livro, então, lê esse daqui, livro pra caramba, um monte de negócio, anotação. Mano, esse moleque tá passando fome, faturando 1 milhão. Tipo assim, tá preso, não tem o que fazer. Só trabalho e mostrando o que ele vai fazer. Então, constrange uma fome dessa, com faturamento de 1 milhão. É isso. Quantas oportunidades? Porque uma coisa é certa no empreendedorismo, tá? Vai ter hora que a gente vai estar na merda, vai ter hora que a gente vai estar bem, e na hora que a gente está bem é que é a hora do. É a hora de botar pressão. E às vezes a gente dá merda, dá mole ali. Na hora que dá para botar pressão, você não bota, que é exatamente o que eu acabei de falar. Abaixo de 3 de ROAS, tá ruim. De 3 a 5 aceitável, acima de 5 pau na máquina. Eu não botei na época. E gente que botou, ficou gigante, estourou. Então esse é o ponto. Hoje, tem oportunidade, eu escalo. Tem oportunidade, eu escalo. E ali não é linear. Vai ter algum problema no percurso. Junta um dinheirinho, entendeu? Faz ali um. Some com aquele dinheiro da conta, né? Pega um investimento desse que voa, sabe? Aqueles CDB, né? Quando tiver uns 150 mil nesse CDB de resgate automático, começa a botar num outro de médio risco, que pega em 6 meses. Ali já vai ficando o teu giro da empresa, que não tem nada a ver com a vida pessoal. E faz um INSS pessoal, para você botar ali, sei lá, teus R$ 500 na tua vida lá, porque é dinheiro que tu não vai lembrar mais dele. Acabou, essa é a tua linha de segurança. A empresa não é para ter segurança. Tira esse saldo ali para tua negócio, tua vida, e pau na máquina, para você fazer a tua empresa girar. E a identidade entra, vem com a identidade do empresário, a identidade do gestor, a identidade do marketing, ela vai chegar com Equação, né? resultado. Resultado. A ação não tem identidade. Quando o resultado bater na tua porta, você. Agora eu sei, eu consegui. Então esse é o ponto. Você não precisa ser gestor de tráfego, você ganhar dinheiro com tráfego. Aí você vai, a identidade vem. Aí você começa até a falar com seus amigos. Porque aí você só fala do que você conseguiu, não é verdade? Tipo, o que você não conseguiu, você vai falar? Não. Então, esse é o ponto. Tem gestor de tráfego que não ganha dinheiro com gestão de tráfego. Ele sabe só montar o composto. E é mais comum do que vocês imaginam. Porque se ele soubesse ganhar dinheiro, ele estava com dinheiro, não estava? Ele está fazendo para os outros. Não tá, ele não sabe ganhar dinheiro com gestão de tráfego, ele sabe montar para você. Mas ele não ganha com gestão de tráfego, ele ganha dinheiro fazendo a sua gestão de tráfego, mas não a dele. E se ele tivesse uma certeza absoluta e não dependesse do seu criativo, não dependesse da sua estratégia, do seu brand, da sua comunicação, ele estaria fazendo. Se ele não faz, ele tem algum composto de não decidir de fazer. Então, para pensar. Se tem gestor de tráfego que não ganha dinheiro com gestão de tráfego e tem empresário que não é gestor de tráfego e ganha dinheiro com o tráfego, você vai ser quem? Você precisa aprender tráfego? Não, o básico, igual carro. Como é que funciona? Pega, pô, mete a mão e faz. Expectativa para baixo, monitoração, ajuste, melhora, aproveita que você está com o método, pede ajuda, André, vem aqui, olha ali, e vai com aquele papo. Foi assim que eu aprendi. Fazendo, perdi dinheiro, não foi? Perdi dinheiro para aprender, hein?
Perdi foi dinheiro, pra aprender. Perdi, aí a gente começou a estudar pra caramba, não foi? Mentoria, imersão, estudando, contratei consultor, vai para dentro da empresa para trabalhar com a gente lá dentro, para ensinar. E dinheiro, dinheiro, foi dinheiro, viu? Só o consultor, a gente pagou pro Júnior 5 conto no mês. Ele ia lá na empresa 2 vezes por semana. Aí gravava a gente, dava as ideias do que a gente tinha que fazer, e às vezes não combina com você aquelas ideias, entendeu? Tipo, fez umas vídeos. Ih, ele me botou pular pra piscina, filho. Mano, pula na piscina, fala uma parada, cai na piscina, eu vou fazer um review. Pô, aí fui eu, caí na piscina, pulei, o vídeo volta. Mano, se eu botar esse vídeo, tu morre em rir. Eu falo, que merda que eu fiz. Mas eu tô pagando 5 mil, o cara manda eu pular na piscina, eu pulo, ué. 5 conto. Acho mais fácil. Pô, depois eu pulei na piscina, voltei. Vai dar bom isso? Ele vai, e deu view, não deu venda nenhuma, nego rindo da minha cara, né? Deve ter dado view pra caramba. Então, moral da história, fiz coisa que hoje eu não voltava a fazer, mas faz parte do aprendizado. Então, não foi só pagar os 5 mil do cara e o mico. Pagar mico, tive que me expor, tive que fazer um monte de coisa e eu penso que é aprendizado. E o cara não é ruim, não. Mas o cara tem uma linha mais, sabe, uma linha, marketing digital. Não, marketing digital, eles têm uma linha mais, sabe, é diferente a odontologia. Eles são assim, eles pulam na piscina, eles são mais, sabe, tipo assim, quebram um negócio, sabe, jogam uma TV no chão, eles querem um gancho. E às vezes esse gancho não tem a ver com você. Aí, tipo assim, tem vários tipos de gancho, né? Tem negócio de carro, de casa. E aí tu olha assim, tá, funciona, mas não quero. Né? Tipo, eu quero outro gancho. Até que você vai achando o seu gancho. O meu gancho hoje em dia é prova social. De quem? Do meu aluno. Entendeu? Eu não me sinto bem com um gancho meu. Eu acho que se eu ser do Rio, eu não quero ostentar merda nenhuma, que eu não quero ser visado. Então você vai dando um gancho, ó, o meu aluno conseguiu isso, esse troféu, isso. Percebe, né? É, Outra pessoa não percebe isso aí. é. Aí você. Então eu já fui sequestrado, então não acho maneiro, não. Não é bom, não. Então, tipo assim, eu acho que quando a gente acha, e a gente acha não tem certo e errado. A gente acha o que é bom pra gente. Eu não critico quem se expõe. Eu, gostando? Tá gostoso pra você? Tá legal? Tá aquele pau. Entendeu? Entendeu? Tem que vender. Decisão. Pode superar, Ronaldo. Vamos pra cima. É isso. Obrigado, meu amigo. Cara, valeu. É isso, gente.